Contato Celebração, nesta quarta-feira, mais uma vez não podemos estar juntos presencialmente, mas mantemos esse contato pela internet. E vamos continuar como igreja, nesse momento de comunhão, na palavra, na oração. Vamos continuar pensando no Salmo 119, o maior dos Salmos, 176 versos, na divisão que nós temos na nossa Bíblia para a localização dos textos. Salmo 119. Caminho iluminado é o tema que nós demos para este salmo ou para as nossas meditações neste salmo. É um salmo sobre caminho iluminado. O verso mais conhecido deste salmo, nós já sabemos qual é, 105. Salmo 119, verso 105. Um verso que foi conhecido dos cristãos através dos séculos, à volta do mundo, e hoje é assim conhecido. Um verso para a sua vida, um verso para você memorizar. Verso 105 neste salmo diz: a tua palavra é lâmpada para os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é lâmpada para os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus é isso para você, era isso para o salmista, ela é isso para todo filho de Deus alcançado na graça de Deus em Cristo Jesus. Vive a vida conforme a palavra agora nessa nova vida resgatada pela graça. Nosso texto hoje no Salmo 119 é do verso 33 até o verso 40. Do verso 33 até o verso 40. Lembrando, este salmo é um acróstico, é uma composição de diversos versos na poesia hebraica, cada verso começando com uma letra do alfabeto hebraico na sua ordem alfabética. E aqui nós vamos para mais uma letra. Cada linha desses versículos que eu vou ler, começa com esta letra, então compõe o grande verso aqui. Ouça a palavra de Deus, do verso 33 até o verso 40. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Cumpre a tua promessa para com o teu servo, para que sejas temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus preceitos, preserva minha vida por tua justiça. O verso 33, o primeiro, começa com esta petição: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Ensina-me. Na década passada, houve um programa de televisão internacional que foi também desenvolvido no Brasil, cujo título era O Aprendiz, e certamente todos nós ouvimos falar deste programa. Programa que envolvia um grupo de participantes dividido em duas equipes, todos eles jovens com aspirações executivas, empresariais, que então recebiam tarefas e desafios e eram analisados como desenvolviam a tarefa segundo a participação em grupo, etc. Mas um ponto do modelo, do formato do programa é que, no final das contas, alguns deles seriam despedidos, aprendizes que não iriam aprender, que seriam despedidos, não poderiam aprender. Este salmo é sobre ser aprendiz. Este salmo é um salmo que diz a você: torne-se um aprendiz. Mas,
na chamada da palavra de Deus, particularmente aqui nesses versos que nós lemos no Salmo 119, não há necessidade de alguém ser reprovado, ser despedido. É um chamado para você, para cada um de nós, e todos nós podemos nos tornar aprendizes. Certamente alguns são reprovados, porque abandonam o caminho, abandonam a palavra, abandonam a luz do seu caminho, que clareia o seu caminho. Mas isso não precisa acontecer. Nenhum de nós precisa deixar de ser aprendiz. Diferente do programa de televisão. É um chamado para eu, você, cada um, você, meu irmão, minha irmã, todos nós, sermos aprendizes. Torne-se um aprendiz, é o chamado aqui destes versos. Aliás, esses versos todos são construídos, esses versos são construídos com aquilo que é chamado na gramática, no hebraico, de força consecutiva, usando ali uma cláusula pequena. Então, cada construção de pensamento aqui tem um verbo com uma força consecutiva, algo que deve se dar, se acontecer. Tornar-se um aprendiz do que? Claro, da palavra. O salmo é sobre a palavra, esta luz que clareia o caminho, esta lâmpada para os passos. Tornar-se um aprendiz da palavra. Mas para isso é preciso o quê? Primeiramente, é preciso ser um apaixonado pela palavra. É preciso se apaixonar pela palavra. É você um apaixonado pela palavra? Como anseio pelos teus decretos, diz o verso 40, o último. Como anseio pelos os teus decretos, preserva a minha vida por tua justiça. E aí então nós temos este anseio pelos decretos, outro termo para a palavra, lembrando que a palavra de Deus neste salmo é colocada, é falada por diversos termos que seriam sinônimos deste salmo à palavra de Deus. E aqui está um deles. Tem diversos mandamentos, decretos, preceitos. E aqui nós temos a palavra preceitos. Como anseio pelos teus preceitos. Essa paixão, este anseio pela palavra. Há isso no seu coração. Você anseia por tantas coisas. Você tem paixão por tantas coisas. Mas na vida daquele que foi alcançado por Cristo, a primeira paixão, o primeiro anseio deve ser pela palavra. Mas ele diz, preserva a minha vida por tua justiça. E aí o conceito da justiça de Deus. O conceito da justiça de Deus. E quando nós lemos todo o Salmo, nós vamos sentir, ou melhor, esses versos do Salmo em particular, nós vamos sentir toda uma dependência de Deus no processo. Isto é, do favor, da graça de Deus. É a justiça de Deus aqui, então, já traz implícita este favor de Deus. É a justiça de Deus para conosco, aplicada a nós. Conhecemos isto muito bem pelo cumprimento em Jesus Cristo, a nossa justiça. Cristo é a nossa justiça diante de Deus. E isto é que preserva a nossa vida hoje para sempre na presença do Senhor. E o salmista, então, sabe que a palavra fala desta justiça de Deus possível para nós, porque é dependente de Deus e não de nós. E aqui então ele reage desta forma, e não poderia ser de outro modo, como anseio pelos teus decretos. É a fonte do encontro contigo, da justificação na tua presença e da possibilidade de estar com o Senhor para sempre. E nós sabemos do cumprimento dessa expectativa em Cristo. Cristo que vem séculos depois desse salmo. Mas enfim, primeiro, esta paixão, este apaixonar pela palavra. Em muitos crentes falta esta paixão pela palavra. Há muitos crentes apaixonados por muitas coisas acima da palavra de Deus. Há um desinteresse pela palavra de Deus. Isto caminha na contramão da proposta de Deus do que é a vida com Deus em Cristo. Jesus Cristo mesmo disse no Sermão do Monte, nem só, aliás, quando Jesus Cristo foi tentado, desculpe-me, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Enfim, aqui está o salmista no seu anseio, na sua paixão. Para se tornar um aprendiz, então, da palavra, é preciso primeiro se apaixonar por ela. Ou então não vamos querer aprendê-la, não vamos buscar aprender a viver conforme ela. Mas
É preciso entender também que só nela então encontramos satisfação. É preciso que você encontre satisfação, se satisfaça na palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Há uma fome no seu ser que só a palavra pode satisfazer. O anseio por Deus, o anseio pelo eterno. Você sente lá dentro tantas vezes alguma inquietação. Você consegue realizar muitos anseios que pertencem a este mundo. Há outros que você quer realizar, mas fica sempre faltando, há um vazio, a vida é finita. Qual é o significado maior? Qual é o propósito maior? Tem que ser Deus, o encontro com Ele, a esperança eterna, a paz neste mundo, a direção do viver, daquilo que podemos aprender de como viver. Enfim, essa satisfação, diz ele, dirige-me pelos teus mandamentos. Mandamentos, outra palavra representando a palavra de Deus. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro satisfação. Sentir-se pleno, cheio, completo. O vazio bate no coração humano, não há satisfação. E aí então vai-se atrás de mais anseios deste mundo e mais anseios. E é uma canseira. E as coisas deste mundo prometem satisfação. E se luta, se arrebenta para atingir então aquilo. E quando se chega àquilo, se conquista aquilo, percebe-se que não trouxe aquela satisfação. Só a palavra de Deus pode, porque só ela pode nos apresentar o caminho para Deus, a vida com Deus. Torne-se um aprendiz. É preciso se apaixonar e é preciso entender que só há satisfação na palavra. É preciso se satisfazer na palavra acima de todas as coisas. O mundo nunca irá satisfazê-lo. Coloque isso na cabeça. As coisas, as experiências, os programas do mundo têm o seu lugar em nossas vidas, se são legítimos à luz da palavra. Sim, faz parte da vida, mas nenhum deles irá responder, satisfazer o anseio mais profundo que há dentro de você. Mais cedo ou mais tarde você irá descobrir isso se você está na ilusão da satisfação no mundo. Preste bem atenção, preste bem atenção. É perigoso se acabar e acabar a vida atrás daquilo que não pode satisfazer. Isso é comum no mundo, infelizmente. São experiências trágicas. Torne-se um aprendiz. Apaixone-se pela palavra. Satisfaça-se na palavra. Mas então, se é um aprendiz, você há de praticar a palavra. Pratique a palavra. Tornar-se um aprendiz é praticar. Torne-se um aprendiz. Pratique a palavra. O primeiro verso, verso 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Ensina-me, o aprender, aprendiz. É o primeiro verso, a primeira linha, verso 33 da nossa leitura. Ensina-me. Você é alguém que realmente é um aprendiz. Ora a Deus, ensina-me a tua palavra, Senhor. Ensina-me a tua palavra. Essa oração no seu coração, você pede a Deus isso todos os dias, talvez abrir uma porção da palavra, e antes de abrir, pedir a Deus, ensina-me a tua palavra, que o teu Santo Espírito ministra a mim, o desejo de aprender. Muitos de nós achamos que nós sabemos tudo, nós resolvemos as questões, e que se nós tivermos algum sucesso na vida, essa confiança equivocada cresce mais ainda. Estamos no controle, tenho sucesso, eu sei como fazer. É preciso humildade, descer dessa plataforma tola. E com muita humildade, como o salmista diz, ele ensina-me, Senhor. Eu posso até ter um bom domínio de algumas coisas neste mundo, mas nada disso é o que responde realmente às questões maiores da vida. Eu preciso aprendê-las e só o Senhor pode me ensinar. Ensina-me. Mas não é uma questão só de aprender a teoria, a informação. O salmista diz o que? Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles, lembra-se que eu falei? Há toda uma força consecutiva, e a eles então obedecerei até o fim. Ser ensinado envolve não somente a teoria, mas ser levado à prática. A vida cristã não é feita de teóricos.
Infelizmente, às vezes há crentes que dominam muito a teoria, a exposição, o discurso, o falar da palavra de Deus e fracassam na prática. Fracassam nos básicos da vida cristã, na comunhão da igreja, na família. Enfim, ser um aprendiz no reino de Deus é, sim, conhecer a informação, o conteúdo das verdades, das proposições na palavra, mas isto ter impacto no coração e nas ações. Esse é o clamor do salmista. Eu não quero ser um teórico. Ensina-me, e a eles obedecerei. E ele diz mais, até o fim. A força é continuadamente até o fim, até chegar ao alvo. Até o fim, não vou obedecer só hoje, o mês que vem, ou esse ano. Crentes que obedeceram um tempo muito bom, depois não mais. Não, é uma carreira de vida toda, até o fim. Então é preciso praticar. O aprendiz se apaixona, o aprendiz se satisfaz na palavra. O aprendiz é o que pratica. Pede para ser ensinado, para aprender num sentido prático, concreto da vida. Mas para isso, então, é preciso ir a um assimilar da palavra. Torne-se um aprendiz, assimile a palavra. Se você vai aprender e então obedecê-la até o fim, é preciso que essa palavra aprendida seja assimilada. Diz o verso 34, dá-me entendimento, para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Veja novamente a consequência aqui, a força consecutiva. Dá-me entendimento. Para quê? Para eu ficar falando do meu entendimento, mostrar para a igreja que eu sei, para os outros que eu sei, para os amigos que eu sei, para eu fazer uma bela apresentação, eu na conversa. Não, dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Veja só, não somente a questão de se ver no exterior a palavra, mas ela estar no coração. A palavra de Deus não vem para nos transformar, vamos dizer, como aquela escola da psicologia, aquela corrente da psicologia, tem por título behaviorismo, o comportamento. Na educação de filhos, às vezes os pais falham nisso, porque eles pensam em trabalhar apenas no comportamento dos filhos. Às vezes um filho pode aprender a ficar sentado direitinho, mas por dentro pode estar tudo podre e errado. Aquilo que vamos obedecer em atos exteriores, as pessoas vão ver, deve ser primeiro uma assimilação no meu coração, uma mudança do coração. A palavra encharcou o meu coração, ela me domina lá. E aí os atos exteriores não é apenas uma repetição por razões aí impostas, condicionamentos exteriores. Não, é porque foi mudado lá dentro. A palavra foi assimilada. E eu vou obedecer de todo o coração. Uma mudança por dentro e por fora. Então, torne-se um aprendiz. Além de você se apaixonar, se satisfazer na palavra e praticá-la, então você ter assimilado essa palavra no seu interior e no seu íntimo. E aí, você vai viver uma vida num outro patamar, diferente dos seus parceiros de trabalho, empresarial, de firma onde você é empregado. Você vai viver num patamar acima daquilo que a gente vê na mídia, daquilo que se pratica aí nos dias da sociedade, nas interações, da forma das pessoas pensarem. Você vai ser elevado. Torne-se um aprendiz. Eleve-se pela palavra na forma de você ser. Você será mais belo aos olhos de Deus e aos olhos das pessoas também, de bom senso, de boa observação. Aqui está o verso. Inclina o meu coração, aí a consequência, para os teus estatutos e não para a ganância. E não para a ganância. Sabe o que é ganância? Ganância é algo que bate à porta de todo o coração, do meu e do seu. Vivemos num mundo de coisas, de posses, de status, e particularmente com relação às coisas materiais, a ganância é uma tentação que sempre bate à porta do coração humano.
E o apóstolo Paulo vai dizer que ela é idolatria. É tão forte essa coisa chamada ganância, que equivale a uma idolatria, diz o apóstolo Paulo. O salmista não quer viver no nível da ganância. O mundo vive no mundo da ganância. E a ganância, não se esqueça, é de quem está em quem tem muito e quem tem pouco. Está naqueles que quiseram, não conseguiram, aqueles que quiseram conseguiram pouco, aqueles que quiseram conseguiram mais. Ganância não depende de status econômico, está em todo mundo. Se não houver a transformação da palavra, mediante então o perdão da graça em Cristo Jesus, a ministração do Espírito Santo, a obra da santificação, esse é o nível raso, baixo, que move a maior parte das pessoas no mundo, move a maior parte das transações. Até o marketing explora essa fraqueza do coração humano. Muito do marketing, a publicidade, mexe com isso e leva o ser humano ao consumismo. Ganância. Ganância porque queremos ter, porque queremos ser mais do que os outros, queremos poder para potência, importância. Coisa terrível. Coisa que não pertence a um coração centrado em Deus, na palavra de Deus. É um modo de viver e ser muito feio, horrível. Há um modo mais belo. Se você for elevado pela palavra que Ele quer, inclina-me para os teus estatutos. E aí então ele não vai viver no nível da ganância. Mas é preciso o quê? Inclinar o coração para os estatutos do Senhor. Estatutos, outra palavra para a palavra de Deus aqui no Salmo. A palavra de Deus entrando em nós, no nosso coração, nos liberta desse patamar pequeno, baixo, tão comum ao mundão, e nos levanta para uma forma de viver mais bela, mais nobre, mais digna de Deus e da glória de Deus. Aí está o salmista querendo ser elevado pela palavra. Tornar-se um aprendiz da palavra é ser elevado por ela. Eu citei o verso 36, mas olha o verso 37 na sequência. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Há um viver que é primeiramente para as coisas inúteis. A maior parte das pessoas estão voltadas para as coisas inúteis. O que são coisas inúteis? O salmista não está falando apenas da superficialidade que algumas pessoas podem buscar, mas este viver para as coisas que passam, como são as coisas deste mundo. Vazias. Elas têm um tempo até, mesmo quando são legítimas, têm um tempo de duração. Não estarão conosco para sempre. O salmista não quer viver neste nível, ainda que ele tenha que lidar com algumas coisas inúteis, nós temos nesse sentido. Ele quer viver no caminho que o Senhor traçou, o caminho da palavra. Lâmpada para os meus passos, luz que clareia o meu caminho. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Torne-se um aprendiz, eleve-se para a palavra. Verifique que você não está vivendo no nível, neste patamar, neste modelo que a mídia, que os amigos, até as escolas, universidades ensinam. As coisas desse mundo são pequenas. Há um caminho superior. Elas vão ser apenas alguns acessórios da vida. E vamos abrir mão deles quando for o tempo e a hora necessária. Mas haveremos de viver aqui longe da pequenez, da miséria, da idolatria, da ganância dominando o nosso coração. Vamos adorar a Deus e vamos viver para Deus e não para as coisas inúteis. Uma vida elevada. Torne-se um aprendiz e você vai viver melhor, vai viver de uma outra forma. É muito fácil marcarmos ponto na igreja e até acenarmos sim para algumas colocações e parecermos que somos do Senhor.
mas não somos do Senhor se não somos um aprendiz da palavra, se não nos tornamos o aprendiz da palavra, lidando com as coisas do mundo sem ser dominados por ela, mas dominados pela palavra, apaixonado por ela, satisfazendo-se nela, praticando a palavra, assimilando a palavra, elevando-se pela palavra. É você um aprendiz. Que o Senhor faça de você, meu irmão, faça de você, minha irmã, um aprendiz da palavra. E você certamente vai viver melhor, vai viver de uma forma abençoada, uma forma edificadora. O seu pensamento será melhor, e a paz do Senhor estará no seu coração, a alegria do Senhor estará na sua vida. E você vai experimentar uma mudança na sua forma de ser, de agir. Ensina-me, é o clamor do salmista, nestes versos, começando no verso 33. Que possa, pela graça de Deus, ser o clamor da sua vida também, cada dia. E você atravessar seus dias e anos neste mundo como um aprendiz da palavra. Isso seja uma realidade em você. E você vive e experimenta cada dia. E seja visível àqueles que estão à sua volta. Ensina-me, Senhor, os teus decretos. Que o Senhor lhe dê esta oração cada dia. Que a palavra seja a luz que clareia o seu caminho. Oremos. Vamos à presença do Senhor.